Bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. O gestor com quem eu converso hoje tem uma estratégia que está começando a se tornar tendência no mercado brasileiro, que é fazer investimentos em empresas em seus estágios pré-IPOs. Eu falo com o Gustavo Heilberg, ele é sócio fundador da Hicks Capital. Gustavo, é um prazer recebê-lo no Café com o Investidor. Obrigado, Ralf, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que já acompanhava o programa aí desde sempre como espectador. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a Hicks. Então vamos começar pelo começo. Como surgiu a Hicks? A Hicks é uma gestora de investimentos independente, foi fundada por mim e pelo Rodrigo, meu sócio, também meu irmão, em 2012. E ela é resultado de um hobby nosso, que foi basicamente um clube de investimentos em ações que a gente teve por 7 anos, de 2005 a 2012, numa época que a gente estava dedicado à liderança de um processo de transformação numa empresa familiar, uma empresa chamada Grupo Scalina, que a gente acabou vendendo para um private equity em 2010. E aí a gente, depois da venda, saiu do dia a dia e decidiu transformar aquele hobby no nosso negócio principal, né? E a ideia inicial ali era investir em ações e a nossa tese era de que a nossa experiência como gestor de um negócio, né, tendo a barriga no balcão do outro lado, nos ajudaria a ter um olhar diferente sobre as empresas e, eventualmente, buscar resultados melhores através desse olhar mais de empresário, mais de longo prazo, super profundo sobre o negócio em si. Então, a gente começou lá atrás com 20 milhões de reais de capital próprio e temos evoluído aí. Hoje a gente está com próximo de 2.200, um time de 23 pessoas. Enfim, agora inaugurando aí essa nova fase também de investimentos privados que a gente vai conversar hoje. Então, mas para eu entender, vocês começaram com capital próprio e investindo em empresas públicas. Exatamente. A gente começou lá atrás com capital próprio de 20 milhões de reais, mas já com uma visão de buscar clientes, né, outros investidores para estarem junto com a gente, num modelo de alinhamento de interesse total. Então, tudo que a gente faz aqui tem sempre bastante capital dos sócios investido junto com os nossos clientes. E fazendo isso, num primeiro momento, só em empresas públicas, né, só na Bolsa. Acho que a gente já conversou um pouquinho aqui fora do ar, né, mas a gente, durante esse período, também fazia investimentos em empresas fechadas, pessoalmente, né, fora dos nossos fundos abertos. E a gente fazia isso majoritariamente como forma de nos manter conectado com o que estava acontecendo também, ainda na economia real, né, mas também como oportunidade de investimento. E fazíamos isso majoritariamente através de fundos de terceiros, né, a gente é investidor aí de uma série de fundos de venture capital, private equity, e também através de co-investimento com alguns desses gestores. E fizemos um ou outro investimento direto nosso, privado. E aí, durante esse período, então, a gente estava focado em investimento em ações, e isso era vamos dizer, um complemento, uma forma de alocação do nosso capital. Até que a gente foi amadurecendo essa visão que a gente já tinha desde lá do começo, de que investir em empresas privadas era super complementar com a atividade de investir em empresas públicas, dependendo do formato que você faça, né? E no formato que a gente quer fazer aqui, a gente acha super complementar. Então, estamos agora entrando nessa nova fase de fazer investimentos pré-IPO, né, e nos posicionar como um fundo crossover. Então, me conta um pouco dessa estratégia. Quando foi que vocês resolveram entrar nessa área de fazer investimentos em empresas privadas? Mas são empresas, assim, em momentos bastante específicos, pelo que eu entendi. São empresas que, num estágio de 24 meses, pelo menos, podem estar prontas para fazer um IPO. Por que vocês decidiram fazer isso? Quais as vantagens de uma gestora como a Hicks Capital, que atua no mercado público, entrar no mercado privado? Então, desde que a gente começou, a gente tinha uma visão de que o mercado, né, de Bolsa Brasileira tinha um enorme potencial de desenvolvimento, porque você olha para o número de empresas listadas em relação a qualquer métrica, compara isso com o PIB, compara isso com, enfim, com o tamanho da economia sob diversas formas, e você vai perceber que o mercado brasileiro é muito pequeno. Então, a gente tinha uma visão de que, em algum momento, esse movimento de IPOs, né, e de aumento do tamanho do mercado listado, ele se aceleraria, né, e é por isso que a gente
queria estar ali investindo em empresas públicas e via um enorme potencial. A gente achava que a gente primeiro precisava ficar muito bom em alguma coisa, né? Então a gente decidiu primeiro consolidar a nossa posição, nosso time, nossa relação com clientes, dentro daquele primeiro produto, né? Que é o nosso produto de investimento em ações. Mas ao longo desse tempo essa sementinha sempre estava na nossa cabeça, né? E de alguma forma, mesmo dentro da nossa estratégia de ações, a gente foi fazendo algumas coisas que tinham um pouco cara de investimento quase privado, né? Então a gente fez investimentos que a gente chama de PIPE, né? E através de veículos de co-investimento em empresas como a Sinqia, por exemplo. Na época era uma empresa que era listada e valia 100 milhões de reais. Hoje é uma empresa de alguns bilhões de reais, saiu do Bovespa+, né, do segmento de acesso, migrou para o novo mercado, fez 2 follow-ons, enfim, desenvolvimento substancial. A própria Eneva, que a gente participou do re-IPO, né, na época do follow-on, como um âncora do follow-on, e também fizemos um co-investimento nesse caso, também uma empresa que na época valia perto de 3 bi, hoje vale mais de 20 bi. E aí, mais recente, isso de fato começou a evoluir ali no começo de 2020, um pouco antes da pandemia. A gente começou a ter a visão de que o movimento de investimento privado estava se acelerando muito no early stage das empresas de tecnologia, né? Então você vê quase todo dia um novo fundo de venture capital sendo criado, um novo fundo de fora vindo para cá, muitos investimentos sendo anunciados. A gente vê que isso aqui é como um gargalo que se move, né? Então primeiro você não tinha empreendedores, depois, né, aí você tinha um ovo a galinha, não tem empreendedor, não tem fundo e tal, aí esse negócio começou a se resolver. Hoje você tem já um volume de capital bastante expressivo ali na base dessa pirâmide de empreendedorismo, isso foi evoluindo, também vários novos fundos sendo criados aí de private equity, de growth, etc. E isso aqui, né, em alguns casos vai virar M&A com outras empresas maiores, mas em muitos casos vão virar IPOs. E como a gente é um fundo que gosta de fazer muita lição de casa, quando a empresa chega para o IPO, eu tenho um período muito curto para olhar. E, tipicamente, se eu não conheço já as pessoas que estão por trás, o modelo de negócio, etc., eu não consigo fazer grandes investimentos. Então, o nosso racional ele tem a ver, de um lado, qualitativamente, com aprender mesmo, né? Se a gente começa a olhar essas empresas enquanto elas ainda são privadas, quando elas chegam no momento de abrir o capital, eu tenho uma capacidade muito maior de avaliá-las e, eventualmente, fazer alocações mais importantes nessas empresas que a gente acha que, enfim, vão ser super relevantes para o mercado de ações de amanhã. E tem o lado também financeiro de aproveitar essa oportunidade de criação de valor no segmento privado, né, onde tem, assim, enfim, muito valor ainda para ser criado e sendo criado, né? Então, e por último, a gente via que tem pouco capital ainda nesse estágio que a gente chamou aqui de pré-IPO, mas poderia ser de alguma forma growth também, né? Que são empresas que já têm seu modelo de negócio provado, estão crescendo, né? Estão numa trajetória que levaria elas em algum tempo para um IPO, mas ainda precisam de algum capital para continuar isso e chegar mais maduras em termos de governança, em termos de tamanho, etc., para o mercado público. Então, a gente quer apoiar essas empresas, vamos dizer, que estão saindo ali a partir do Series C, quando são empresas de tecnologia, apesar do nosso foco não ser unicamente em empresas de tecnologia, a gente quer empresas de alto crescimento, né, bem tocadas, com empreendedores, né, de primeiríssima linha, e que tenham essa trajetória clara para chegar no mercado de capitais. Ô Gustavo, mas do ponto de vista do investidor, como você, tem mais valor investir no pré-IPO do que só no IPO? Você vai conseguir fazer com que esse capital renda mais? Acho que o natural aqui, né, espera-se que quando você investe no pré-IPO, você potencialmente, em alguns casos, consegue ter um múltiplo um pouco mais baixo, né? Um múltiplo significa lá, talvez, a simplificação da métrica de avaliação de um negócio um pouco mais baixo do que você teria já numa empresa pública, porque você tem ainda menos liquidez, você ainda tem, né, um desconto ali, talvez por questão de governança, etc., mas principalmente liquidez. Mas mais importante do que isso, tem muito a ver com a nossa filosofia. A gente acha que você ganha dinheiro com o crescimento do negócio. Então, se você entra antes, né, o negócio cresce 2 anos a mais, 30, 40, 50, enfim, o número que for ao ano, você vai carregar esse crescimento, né, por mais tempo. Então, a gente acha que ao antecipar um pouco a nossa entrada, a gente captura, né,
uma parte maior dessa criação de valor de um negócio. E você tem pelo menos dois investimentos nessa linha, que é a OMI e a F360. Porque me fala um pouquinho do racional desses dois investimentos. Tá. Bom, a F360 foi um investimento que a gente fez em agosto de 2020. Ela foi o nosso primeiro investimento institucional, assim, né, onde a gente, de fato, trouxe capital de terceiro junto com o nosso, através de uma estrutura de um fundo criado para esse propósito. Foi uma situação oportunística. A gente tinha um relacionamento com um dos sócios, que era a High Partners, que nos trouxe o deal. A gente conhecia muito do setor, porque na vida pregressa tive experiência com varejo, franquia, etc. E também gostávamos muito do setor de software, gostamos muito do fundador e acabamos encontrando ali uma oportunidade de fazer um investimento enfim, acabamos fazendo. Mais para o final do ano, a gente, de fato, arredondou a nossa tese ali do foco e tal, decidimos focar mais nessa tese de pre-IPO. Não quer dizer que a gente não pode nunca investir em empresas um pouco mais, vamos dizer, cedo, como foi o caso da F360, mas vão ser situações super especiais, né? Não vai ser a regra. A regra nossa é mais nesse estágio do pré-IPO. E aí, desde então, a gente fez dois outros investimentos. Então, você falou F360, faltou uma, que foi a Boa Safra, foi a primeira que a gente fez. A Boa Safra, ela está no limite do nosso espectro de Pois investimentos é, crossover. porque você entrou no IPO, você ancorou o IPO da Boa Safra. Exato. Por que a gente trata a Boa Safra como investimento privado, apesar dele já ter sido feito Tá. no próprio IPO? Porque ele tem componentes de um investimento privado. Assim. Primeiro, que a gente se comprometeu com o investimento antes do IPO estar na rua. Né? Então, a gente assinou um contrato, né, uma obrigação nossa de colocar o dinheiro se o IPO se concretizasse. Né? A segunda coisa é que a gente tem mecanismos de governança. Né? Então, lá a gente tem direito de indicar um conselheiro, a gente participou da construção do Equity Story, a gente ganhou warrants por ter feito esse investimento, ajudado lá, né, o Marino como empreendedor a viabilizar esse negócio. Então, esse investimento, eu diria que ele está no limite do espectro, né, dentro desse mundo pré-IPO, é a própria ancoragem em si ali. Né? Um outro mecanismo que a gente poderia usar para fazer a mesma coisa, por exemplo, é um SPAC, né? Que é uma forma de você pegar uma empresa privada e levá-la para o mercado público. Tá? Aí no outro limite do espectro, né, talvez o tradicional pré-IPO aqui foi o caso de OMI, onde a gente entrou na rodada que foi liderada pelo SoftBank, junto com um grupo de outros investidores também típicos do mercado de ações. Né? E aí a tese da OMI é uma tese clássica de um pré-IPO, foi uma série C, né, empresa que está crescendo muito e que a gente acha que tem grandes chances de fazer seu IPO aí nos próximos 2, 3, 4 anos, quando ela quiser no final. Mas o importante é, se ela seguir a trajetória dela, ela poderia fazer seu IPO aí em 2 anos com tranquilidade. Gustavo, o que é interessante no que você comentou comigo, você citou a Boa Safra, setor de agro, OMI, F360, setor de tecnologia. Você tem uma tese, assim, o que você busca? Quais são as características das empresas e dos empreendedores para que você faça esse investimento nesse estágio bem específico delas? A gente basicamente olha para negócios de alto crescimento, como tese geral, tá? E isso tipicamente, né, tem a ver com negócios que têm algum tipo de crescimento setorial e, eventualmente, alguma vantagem específica da empresa. Né? Depois eu posso até mencionar um pouco dos dois casos aí, mas são empresas que crescem mais do que 30% ao ano e que têm um retorno sobre o capital, né? um unit economics, quer dizer, o resultado no limite de um produto vendido, de uma licença vendida, já é super provado e cresce muito. Né? A segunda coisa que a gente olha muito é uma empresa que tem um dono claro, que quer continuar no negócio, criando valor por muito tempo, né? E que é muito bem administrado. Então, no caso da OMI, né, o Marcelo é o empreendedor que a gente apoiou e que é o dono desse negócio. E no caso da Boa Safra, né, o Marino, que também é fundador e é o CEO da companhia. E do ponto de vista setorial, a gente não tem limitações, mas a gente tem coisas que a gente gosta num negócio, assim, indo para um nível um pouco mais específico. Então, a gente gosta muito de recorrência, por exemplo. Né? A gente gosta de negócios com margens altas, que, enfim, aguentam o desaforo. A gente gosta de setores
que estão no início de um processo de consolidação e crescimento, né? E que, portanto, quando o setor cresce, a chance de você ter, né, briga para o market share ela é um pouco menor. Então, enfim, essas são algumas das características. E se você olhar, só para fazer aqui um paralelo rápido, né, a Boa Safra está no setor agro, que talvez é o setor que mais cresce no Brasil, ou um dos que mais cresce. Ela tem 6% de market share, está dentro do setor agro, num subsegmento que é o fornecimento de tecnologia, né, de semente de tecnologia para o agricultor, então cresce ainda mais do que a média, e ela tem 6% de market share, ou seja, e o próximo no ranking, ela é a maior do Brasil, tem menos de 3%. Então o mercado tem um espaço de consolidação enorme ainda. Se você fizer o paralelo, né, com a OMI, cresce também, o mercado de software cresce muito, o mercado de SaaS cresce mais ainda, e a OMI tem, na nossa visão, o melhor produto, né, o melhor time, e tem ganhado share dentro desse mercado também e vai continuar por muito tempo. Então, ele está tirando o cara do Excel e trazendo, né, para um RP, em alguns casos, tirando ele de um RP legado, né, menos atual, para também usar um produto melhor. Então, tem várias características assim que, apesar de serem setores diferentes, elas são iguais. E o último ponto que acho que é interessante sobre o nosso modelo aqui, a gente tem um time dedicado para olhar os investimentos privados em todo o aspecto que toma mais tempo e é menos alavancável, que é toda a parte de estruturação do deal, negociação de contratos, né, tem toda a estruturação do negócio com o founder, etc. A gente tem 2 pessoas com muita experiência nisso, que é o Marcelo Sequeto, o Zé Pacheco, todos com bastante experiência em private equity. E a gente se alavanca no conhecimento dos nossos analistas, né, do mundo de public, do ponto de vista de conhecimento setorial. Então, a gente tem um analista que olha a agro dentro da bolsa e que ajudou tremendamente a gente no time de private a olhar. E o legal é que ele também aprende a olhar para uma empresa privada coisas que ele vai levar para criticar o mundo público. E no lado de OMI também, a gente tinha uma analista que cobria software, né, que ao olhar o OMI aprendeu um monte de coisa sobre TOTOS, sobre links, e etc. E ao mesmo tempo ela não tira o olho da bola, porque a parte mais hard do negócio, que é a estruturação, é o time de líquidos que faz. Mas você tem uma troca de inteligência e uma alavancagem quando um negócio aparece, que é diferente de um fundo que, eventualmente, a gente tem hoje 11 analistas aqui no nosso mundo de public, né, olhando diversos setores. Então, e falando com empresas públicas, privadas, diversos segmentos. Então, essas coisas, naquele lado que eu falei do soft, né, além de ganhar dinheiro, a gente acha que uma coisa ajuda muito a outra. Ô, Gustavo, você comentou uma coisa interessante, que é a análise. E citou aqui até analistas de empresas públicas que ajudam a fazer análise de empresa privada. É diferente esse tipo de análise? Quais são as características diferentes em analisar uma empresa pública e uma empresa privada? Então, vamos dizer, no estágio que a gente está olhando, a gente acha que é bastante parecido, assim, até por isso que a gente decidiu esse foco. Quando você olha uma empresa super inicial, você vai avaliar basicamente o mercado e o fundador, né? É o time. Porque essa empresa vai ter que ajustar o modelo de negócio dela várias vezes ao longo do tempo, né? Ela não tem o product market fit, não tem o produto provado, não tem o modelo de monetização, né, claro. À medida que ela vai evoluindo e ela já está chegando ali perto do que seria, né, um IPO, ela já tem um modelo de negócio provado, ela já tem um modelo de receita, ela já tem, né, um time ali em place, né, com, obviamente, sempre coisas que podem melhorar e serem reforçadas, mas ela já está muito mais madura. E aí, o trabalho fica muito parecido. Assim, o que a gente vai olhar é o time, mas a gente vai fazer uma análise muito profunda do mercado do ponto de vista competitivo e de estrutura de competição e de tamanho de mercado, e vamos olhar para valuation, né? Que é o que a gente, exatamente, praticamente o que a gente faz quando a gente olha para uma empresa pública. Eu diria que a única vantagem de olhar para empresas públicas, e ela é uma grande vantagem, é que a gente pode mudar de ideia. Então, a gente olha, a gente tem uma opinião sobre o mercado, sobre as pessoas e etc. E essas coisas mudam, por bem ou por mal, né? E Você ali a tem gente pode... liquidez para sair rápido dela. Exato. No Na mundo privada é privado... um casamento de um pouquinho longo prazo maior. Se deu errado, não tem muito Exato. jeito. Exato. Então, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que estudar muito mais no mundo privado, ter muito mais
tentar ter muito mais segurança, né? Então, esforços de validação, de cross-check com pessoas, né? De falar com o competidor, de validar o produto, tudo isso é redobrado quando a gente vai fazer um investimento privado. Mas, na essência, a gente vai estimar o valor da empresa, entender o mercado, entender o produto e o time que está por trás, os incentivos, a governança, e, enfim, a combinação dessas coisas. Você disse que tem uma equipe para atuar no mercado privado. E eu queria entender também, Gustavo, como você aloca capital para esses investimentos. Um fundo de Venture Capital Private Equity tem um modelo tradicional. Ele capta com investidores e tem um tempo para fazer esses investimentos e sair desses investimentos. Vocês se estruturaram de que forma? Vocês não organizaram um fundo para fazer esses investimentos? Então, tipicamente, o nosso modelo funciona, especialmente quando as empresas ainda são privadas, né, não é o caso da Boa Safra, em um formato de club deals, né? Então, as estruturas são estruturas de fundo, sejam fundos aqui no Brasil, né, FIP, ou eventualmente fundos lá fora quando é necessário. Os investidores são os mesmos normalmente, são os nossos próprios clientes dos nossos fundos públicos, né? Então, o que eu adoraria fazer é um modelo americano, que é você, dentro do próprio fundo de público, você pode criar um side pocket e fazer um investimento usando um pedaço daquele capital. Como isso não é possível, eu tento emular isso, que é basicamente eu ofereço para os meus clientes que querem investir, fazer um investimento naquele negócio, eles têm uma espécie de direito de preferência, né? Então, se eles manifestarem interesse, eles acabam recebendo toda a alocação daquele fundo, e se sobrar alguma coisa, eventualmente eu posso convidar algum outro investidor terceiro. Nos casos que a gente fez até hoje, eles foram 100% investidos por clientes da casa. E aí hoje, então, a gente tem um veículo dedicado para F360, um veículo dedicado para a OMI, né? E nos casos das empresas públicas, como é o caso de Boa Safra, daí sim eu consigo fazer uma alocação dentro dos meus fundos que estão abertos aí, disponíveis nas plataformas, os family offices, etc. Eu também tenho, no caso de Boa Safra, porque ele foi um investimento grande, que eu não queria, vamos dizer, concentrar demais também dentro do meu fundo aberto, dadas as características do negócio, eu também tenho um veículo específico dedicado que ficou com um pedaço do investimento. E você vai fazer mais investimentos privados? Eu pretendo fazer mais investimentos privados, né, não dentro desse veículo, dentro Sim, em outros, criar novos veículos para fazer. Isso é uma estratégia agora da RIX, participar mais do mercado privado, fazendo mais investimentos. Sem dúvida. A gente está olhando uma série de oportunidades. A gente aqui não tem meta de fazer negócio, né? A gente está muito mais preocupado em fazer bons investimentos do que fazer muitos. Então, eu diria que a gente quer fazer entre 0 e 2 negócios por ano. Se eu fizer 0 um ano, tudo bem, né? Se eu fizer 3 também, tudo bem, mas depois do segundo a gente brinca que a barra tem que subir, porque eu quero garantir que eu não estou, vamos dizer, sendo levado assim demais, né? Ou que a barra está muito baixa. Você também comentou, Gustavo, que fazia investimentos na pessoa física em empresas privadas, em startups. Um investimento que é conhecido de vocês é a Acesso Bank, que foi comprada pela Melius, né? No fim das contas, é quase que um pré-IPO, porque está se tornando, vai fazer parte de uma empresa pública. Que investimentos vocês fizeram como pessoas físicas, você e o seu irmão, que hoje estão ajudando você nessa estratégia de entender melhor o mercado privado e entrando institucionalmente nessa área? Bom, acho que o caso de Acesso é um caso de muito aprendizado. A gente investiu na empresa lá em 2011, 12. Era literalmente ainda um investimento pré-seed, né? Era literalmente um PowerPoint. A empresa passou... O ecossistema de venture capital era bem diferente na época. A empresa passou por Claro. todas as dificuldades que você pode imaginar, assim, desde falta de capital, desde problemas operacionais. A gente foi investindo mais ao longo do tempo, acabamos virando o segundo maior acionista da companhia, né? E eu acabei virando até chairman do conselho há uns 4 anos atrás, então participei bastante ativamente, né, do processo que nesses últimos anos, que acabou resultando nessa fusão com a Melius. A gente está muito animado com essa nova fase ainda, né, porque a gente, na verdade, trocou as ações de Acesso por ações de Melius, então hoje a gente é
o grupo de acionistas da acesso é um acionista relevante da Melius, com próximo ali de 9% das ações. Então, esse caso, a gente aprendeu muito sobre vários aspectos em relação ao que a gente queria, não queria num negócio. Aprendemos também muito sobre fintech, sobre, né, o que os fundos queriam numa empresa que eles fossem investir e etc. A gente tentou, né, fazer e fez algumas rodadas de captação de fato lá. Bom, além desse, a gente fez investimentos majoritariamente com outros fundos, tá? Mas a gente foi investidor do Pravaler, né, que é a maior empresa de financiamento estudantil do Brasil. A gente entrou lá em 2010 ou 11, se eu não me engano. O Itaú acabou comprando, na última operação, o Itaú acabou comprando perto de 40% da empresa. A gente é investidor de uma empresa de administração de consórcios junto com a Tricorp, que é a Consegue, e também com a Tricorp investimos na Zidog. A gente investiu com o Canary, que é um fundo que a gente investe em várias também oportunidades aí que eles têm. Inclusive, uma delas foi uma saída recente, foi a SpinPay, que a gente era investidor direto lá no CapTable, né? Eu conhecia já o Alan de antes, então a gente é investidor via Canary, mas também era direto. O Nubank comprou o negócio no mês passado. Enfim, e acho que esses investimentos nos ajudam muito a ter uma visão boa sobre o que está acontecendo no mercado, do ponto de vista de tendência de mercado, do ponto de vista de também originação de relacionamentos e acho que também, em geral, a gente tem conseguido, né, ter um bom relacionamento com os founders, e aí muitos dos negócios que surgem acabam sendo por aí, né? A gente tenta ajudar muito a empresa dentro do que tiver ao nosso alcance, e aí com isso, enfim, os sócios que a gente tem acabam nos apresentando novos negócios, e tem aquela máxima de que gente boa atrai gente boa, investimento bom também atrai investimento bom, sócio bom atrai outros sócios bons, né? Então, você quer estar nas rodas certas, né, com gente legal, que essas coisas acabam ajudando a trazer, assim, inteligência, né, que a gente aplica ao nosso fundo de public também aos investimentos privados e negócios. E qual que é a estratégia? Sair no IPO ou continuar depois do IPO? Existe uma linha que você pode esclarecer ou você vai depender caso a caso? Assim, em geral, a gente quer ficar com as companhias por muitos anos, né? Eu falei que, assim, para IPO, a gente pensa em empresas que podem fazer IPO em 2 a 3 anos. Normalmente, o nosso horizonte é no mínimo 5, né? E isso é tanto no mundo público quanto no privado. Então, eu poderia dizer que, se a gente pensa assim, talvez o nosso horizonte para o privado seria mais próximo de 7, ou coisa do gênero. Obviamente, a gente vai ser, né, a gente eventualmente tem que, ao longo do tempo, ir fazendo ajustes, podemos fazer, né, desinvestimentos parciais em algum momento, mas, por outro lado, também pode ser que no IPO, né, tem uma boa chance de, nas empresas boas, a gente ser, né, um âncora ou um investidor relevante, né? Porque ter tido a oportunidade de acompanhar a empresa desde cedo, normalmente o IPO a gente acha que ela é só o início de uma nova fase, especialmente nas empresas boas, né? Se você pegar Facebook, Google, vários dos casos mais bem-sucedidos de venture capital nos Estados Unidos, o IPO foi, assim, ainda muito, muito cedo perto do sucesso que elas atingiram, a própria Amazon, né? Então, a gente não vê o IPO como um fim, a gente vê ele como um meio, né, para a empresa continuar captando e começar a dar liquidez de forma organizada para quem entrou cedo. Então, resposta longa, sim, mas a gente quer continuar e a gente quer, se possível, em alguns casos, dobrar a aposta ou fazer investimento adicional no IPO e continuar seguindo aquela companhia. E como a gente tipicamente não vai ser price maker no IPO, né? A gente não vê nenhum tipo de conflito, porque, enfim, o que define o preço do IPO é o mercado, a gente só vai decidir se a gente quer comprar, né, naquele preço ou não, através dos nossos fundos de bolsa. Agora, a tese do pré-IPO precisa do IPO. Ou seja, sem IPO você não tem a tese do pré-IPO. Você pode sair, evidentemente, para uma venda com um estratégico que faz parte do jogo. Mas nos últimos anos, acho que desde o ano passado e nesse ano, você está com uma liquidez gigantesca e teve uma série de IPOs. O segmento tech, que praticamente não existia na B3 aqui no Brasil, passou a existir. Várias empresas foram ao mercado, captaram, e boa parte dessas empresas está passando por uma ressaca. Isso não é um problema para a sua tese?
Olha, Ralf, eu acho que, como tudo no mundo de mercado financeiro, você, em alguns momentos, cria situações que fazem exageros acontecer. Eu acho que houveram alguns. Eu acho que, na média, essa safra de IPOs que aconteceu aí nos últimos 18 meses, não estou falando especificamente de tecnologia, estou falando como um todo, eu acho que foi boa. Você teve negócios muito caros que vieram, você teve negócios eventualmente ruins ou que não estavam prontos que vieram, mas acho que fez parte de uma taxa, né, talvez de erro normal. Eu não vejo como um grande problema. E a nossa opinião é que para negócio bom sempre vai ter mercado. Você pode ter, por algum período curto, eventualmente uma divergência grande de expectativa entre quem está no mercado, que eventualmente está vendo as empresas muito baratas, como por exemplo é o caso hoje, né? E empresas privadas que falam, mas muito barato eu não quero sair, eu prefiro esperar. Mas quando a empresa é muito boa, e principalmente quando os sócios entendem que o IPO é mais uma etapa e não é um fim, ou seja, ele não tem que ali maximizar o valuation no extremo, mas sim trazer um grupo de sócios que vai apoiar ele e que vai ganhar dinheiro junto com ele, a chance de dar negócio é muito maior. Então a gente acha que vão continuar acontecendo os IPOs, talvez em momentos de excitação em número muito maior, em momentos de menos excitação em número menor, mas vão continuar acontecendo. E eu espero que tenha ficado também alguns aprendizados aí, tanto para os bancos de investimento, quanto para os empreendedores, para os fundos, em relação ao que é o processo de um IPO. Né? Então, é um pouco o que eu falei, assim, o mercado não é um cara que você vai fazer negócio uma vez com ele e nunca mais vai ver. O mercado é um sócio que você vai trazer, assim como quando você traz um sócio privado, não adianta você, né, impor um preço alto demais, vender expectativas que você não vai conseguir entregar, porque ele vai te cobrar um preço ali na frente, o preço da desconfiança. Né? E isso é muito difícil depois de reverter. Então, acho que os empreendedores, os fundos, têm que ver o mercado como não como a alternativa mais cara de captação, mas sim como uma alternativa boa de captação para ele continuar a trajetória e poder fazer múltiplos financiamentos ao longo do tempo, né, com baixo custo de governança, com baixo, né, talvez, estresse, né, de execução, e também dar liquidez para quem entrou lá no começo. Acho que isso é um. Segundo, as empresas vão estar prontas, né, prontas do ponto de vista de modelo de negócio, do ponto de vista de governança. Acho que algumas empresas correram muito para aproveitar uma janela, né, e talvez, enfim, chegaram um pouco cedo demais, né, para a bolsa. E dos próprios fundos, aí fundos como nós, né, também teve erro. Muita gente que estava comprando no oba-oba, porque no momento do auge ali, compra porque vai subir, daí, né, mas às vezes não sobe, aí vende no dia seguinte. Então, né, você teve alguns casos absurdos de negócio subindo 20, 30, 50% no dia, outros negócios que caem 20, 100%. 30% depois. Né? Tudo bem, alguma distorção é normal que aconteça, também acontece nos Estados Unidos, porque no processo de IPO, às vezes você tem, né, limitação de quanto tem espaço, a empresa é muito legal, tem mais gente querendo comprar, eventualmente esse negócio sobe. Mas acho que teve um pouco de exagero de todos os lados. Dito isso, eu acho que no todo, eu acho que é um movimento super positivo, que eu acho que vai continuar. Eu acho que é uma mudança estrutural do mercado, que é o motivo pelo qual eu acho que vai continuar, que é o capital, pensando primeiro, né, na base de investidores, ele foi descentralizado. Há 10 anos atrás, ele estava em fundos de ações dos bancos e um pouco em gestoras independentes. Hoje você tem centenas de gestoras independentes, com gente esperta, captando recursos nos diversos family offices, plataformas, etc. Essa turma toda inteligente, né, é gente procurando bons negócios. E é decisão descentralizada. Né? Então, não é mais um cara que decide o que é bom e o que não é bom para vir para o mercado. E vai ter gente que vai gostar de um negócio, vai ter gente que vai gostar do outro, etc. Então, e é mais capital também, né? Capital esperto procurando boas oportunidades. E aí, do outro lado, como eu falei, você tem uma onda, né, de empresas recebendo investimento, crescendo, etc. Essas coisas, né, tem que se encontrar e tem que dar negócio. Você tem hoje, só para... Acho que o último número que eu vi é 100 a 150 investimentos de private equity ou venture capital por ano no Brasil. Né? Em algum momento, você devia ter 100 a 150 IPOs por ano, porque uma parte disso vai virar M&A, mas, assim, senão você vai acumulando empresas privadas, os fundos nunca saem
né, esse negócio não funciona. Então, algum dia, esse negócio entra numa estabilidade e você vai ter um flow constante de empresas novas recebendo capital, em diversos estágios, e empresas abrindo capital. E o investidor brasileiro está preparado para investir numa empresa, e aí eu estou falando de empresas de tecnologia, em que não dão lucro, tem crescimento acelerado, mas uma parcela considerável delas, quando chega à bolsa, são deficitárias. Essa mentalidade é comum nos Estados Unidos. No Brasil, até onde eu posso enxergar, não era tão comum. Mudou esse mindset? Eu não gosto dessa generalização, tá? Eu acho que, assim, tem investidores que não estão, mas eu acho que tem investidores que estão. Eu já ouvi algumas vezes de endowments americanos e family offices lá de fora que o Brasil é um país que tem alguns dos melhores investidores do mundo, assim, né, do ponto de vista de preparação, gente que olha muito o que está acontecendo lá fora, né, copia, aprende, né, você tem o Leblon ali, né, que é uma escola de gente boa para o mundo de investimentos, a própria Faria Lima. Então, eu acho que sim, o investidor, vamos dizer, tem investidores preparados, tá? Não consigo dizer que são todos que gostam e que estão preparados, mas eu acho que sim tem. É óbvio que o mercado americano está mais maduro nesse sentido. Eu acho que o que tem que ser observado nesse aspecto de dar lucro ou não é que a gente brinca aqui dentro, né, que a contabilidade das empresas mudou muito com a mudança de modelo de negócio. No passado, uma empresa que ia crescer, uma indústria, uma varejista, ela comprava um centro de distribuição, construía, comprava uma fábrica, comprava uma loja, isso era CAPEX. Hoje, uma empresa de software que quer crescer, ela escreve linhas de código, que são pessoas que ela contrata para desenvolver, ou ela investe em marketing para atrair novos consumidores, ou ela dá um desconto no preço para atrair mais consumidores e depois monetizar isso de outras formas. E isso tudo que antes era CAPEX, virou OPEX. Né? Se você olhar a última linha, né, a geração de caixa, tanto faz. Só que o lucro nesse negócio aqui que você investe em despesa é negativo ao passo de que quando você tinha negócio de CAPEX, o lucro é positivo, mas a geração de caixa não necessariamente. E isso aqui, isso tornou muito mais complicado a vida do analista, porque você permite generalizações. Né? Então, todo mundo justifica não gerar lucro com crescimento. Mas você tem crescimento bom e crescimento ruim. O que é crescimento, na nossa visão, bom? Quando você olha para o Unit Economics, né, o valor de cada venda, ou de cada produto vendido, ou, enfim, de um serviço prestado, e aquela venda gera valor. E a empresa não está gerando lucro na última linha porque ela está investindo para crescer muito rápido aqueles negócios que geram valor, e isso naturalmente vai acontecer. Né? Então, caso da Amazon lá fora e N outras empresas aí de software que aconteceram. O que não é o lucro bom na nossa visão, ou pelo menos não é bom para o mercado de capitais? É aquele negócio que perde dinheiro, às vezes, em cada venda, ou que não tem um modelo de monetização e vai descobrir esse modelo de monetização algum dia. Então, eu vou ganhar usuários aqui e um dia eu vou ver como eu monetizo esse negócio. Aí eu acho que o mercado de capitais não está tão pronto no Brasil para absorver, porque é muito mais complexo de olhar. E, em muitos casos, a verdade é que a empresa não tem modelos saudáveis o suficiente. E essa dinâmica de reportar resultado a cada trimestre, não pode abrir toda a informação porque ela é muito pública e pode prejudicar a concorrência. Você tem que dar informação muito picada para o investidor que já não entende tanto. E aí você traz uma volatilidade enorme para o preço da ação, porque o mercado não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho que tem alguns negócios que eu diria que vieram para a Bolsa um pouco antes da hora nesse sentido, não porque não geram lucro, mas porque não estão prontos para reportar e não tem um modelo de negócio comprovado e não podem, às vezes, né, dar a informação que o investidor precisaria no mercado público para entender a direção que a companhia está indo. Legal, Gustavo. A gente está chegando ao final. No final, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Meu pai. Meu pai foi um grande empreendedor, muito dedicado em tudo que ele faz e acho que foi um grande exemplo assim de tentar extrair o máximo de cada coisa que você for fazer, seja lá o que for. Seja o esporte, seja o trabalho, seja, né, o estudo.
Você falou que era cuidar do Grupo Scalina, que é o grupo fundado pelo seu pai. O que era o Grupo Scalina? O Grupo Scalina era uma indústria têxtil, cooperação também no varejo, mais conhecido pelas marcas Trifil e Scala. E meu pai fundou esse negócio junto com meu tio. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Olha, eu acho que o Jeff Bezos, sem dúvida, é um cara que tem uma trajetória incrível, eu admiro muito. Acho que no Brasil, o Guilherme Benchimol, a história também é inacreditável. Jorge Paulo Lemann, enfim, André Esteves, tem vários aí que eu admiro. São vários. Um erro? Acho que na maior parte os erros que eu cometi, ou nós cometemos aqui, tiveram a ver com pessoas. Eventualmente não ter feito a leitura adequada, né, do propósito, do alinhamento de valores, etc. E aí depois você acaba colhendo isso ao longo do tempo. E um acerto? Eu diria que é exatamente o inverso disso. Assim, quando a gente apostou em gente boa, a gente nunca se decepcionou. Então, esse é um negócio que eu levo sempre aqui para investimentos e, em geral, relacionamento com pessoas é tudo. Um livro? O recente que eu li é o Shoe Dog, do fundador da Nike, né, que é uma história incrível ali de criação também empresarial. E, por fim, um hobby? Jogar tênis. Eu não estou podendo jogar agora porque eu estou com um tênis elbow forte, mas estou aqui na angústia para voltar. Sou um fissurado por tênis. Pô, Gustavo, muito obrigado aí pela entrevista, pela conversa, para a gente conhecer a sua estratégia e conhecer esse movimento, essa tendência que eu acho que é cada vez mais forte no mercado brasileiro, que são gestoras como a Hicks Capital, que tradicionalmente investiam no mercado público e agora estão começando a investir no mercado privado. Obrigado pelo convite, Ralf. Prazer falar com vocês e com seus espectadores e ouvintes. E fico aqui à disposição também para qualquer assunto aí do seu lado também, empreendedores e empreendedoras e curiosos que estejam assistindo aí. Legal. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Gustavo Heilberg, ele é sócio fundador da Hicks Capital. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa na sua plataforma preferida de podcast. Valeu e até o próximo episódio.